Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 40. Vamos trazer talvez a última mensagem de Isaías 40. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Isaías 40, dê uma olhadinha. E como temos falado aqui, você tem que entender Isaías 40 sob duas perspectivas. Primeiramente, que começa o tema messiânico do livro do profeta Isaías, né? Agora, 40 a 66, a ênfase vai ter histórias, vai ter outras profecias, mas a ênfase é no Messias, a era messiânica, ou seja, apontando para Jesus, a primeira e a segunda vinda de Jesus. E outra coisa que você tem que ver ao ler Isaías 40, que é muito importante, é que é uma mensagem só, não são várias mensagens, apesar de ser um capítulo grande, vai até o versículo 31, é uma mensagem só, dividida em 3 partes. Em capítulo 40, do 1 ao 11, ele apresenta essa nova era messiânica, né? Uma era de paz. O Messias vai trazer paz, salvação. No versículos 12 em diante, vai ter até o versículo 26, ele vai apresentar a natureza desse Messias. Quem é ele? Como é que ele vai poder fazer tantas coisas? E a partir do versículo 27 até o 31, ele vai dizer por que ele vai fazer. Ele tem poder para fazer, mas ele quer fazer. Então vai ter essas 3 apresentações do Messias. Vamos ficar em pé, vamos ler trechos dessas 3 partes. Capítulo 40, apresenta agora o Messias. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aí ele diz, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia, a sua luta, a sua guerra é acabada e que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados, e diz, voz do que clama, no deserto preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Ele não está apresentando a vinda desse Messias maravilhoso. A partir do versículo 12, quem é esse Messias? Quem é esse rei que vai vir? Qual é a natureza dele? Aí ele vai dizer com todas as letras, com todas as implicações, com todas as comparações, esse Messias é o próprio Deus. Jesus é Deus. Ele diz, olha, você sabe que mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanço. Quem é esse? Só pode ser Deus, que para a terra ser tão insignificante, o universo também. E a partir do verso 27, o lado mais pessoal, ele vai dizer que esse Messias, sendo Deus onipotente, ele tem poder, ele tem o querer para realizar essa obra nas nossas vidas. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, e ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as forças, subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, e eles caminharão e não se fatigarão. Pai querido, lemos a Tua palavra, nos ajuda agora a adentrar nessa palavra, para compreendermos essa grande apresentação
do Senhor Jesus aqui. Vai ser tratado mais coisas nos capítulos seguintes, mas aqui é como se fosse o cartão de apresentação dele. E como é maravilhoso, ó Pai, podemos compreender que ele já veio, morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou dentre os mortos, vivo está, subiu ao céu para dos céus comandar o seu povo, e ele vai voltar para levar primeiramente os que creram nele, e depois para implantar o seu reino aqui na terra. É maravilhoso, ó Pai, compreendermos isso, temos a mente aberta, o coração que pode receber essa mensagem. Por isso oramos, pedindo a tua bênção, que possamos nos maravilhar com tal ensino, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados. Então vimos que Isaías é chamado de profeta evangélico, que é uma coisa espantosa, sempre se maravilha disso, né? Isaías, 66 capítulos, dividido de 1 a 39, do 40 a 66, 39, 27, igual à Bíblia. Isaías é uma mini Bíblia, assim como os capítulos 31 a 39 é a parte mais histórica, apesar de ter profecias também, o 40 a 66 apresentar mais Jesus, a era messiânica, como se fosse o Novo Testamento. É muito legal pensarmos nisso. Deus tem a sua maneira também, nessas coisas, de apresentar a sua mensagem e de nos fazer entender essa mensagem. É um profeta do 8º século que chega até o 7º século. Vimos que ele tem uma longevidade, tanto de vida como também de tempos de profecia. E o próprio nome de Isaías não é à toa. Deus já tinha no seu plano, né? Quando seus pais deram o nome a ele, já tinha um plano que vai ser também o tema do livro de Isaías. Isaías, significa o nome dele, o Senhor é salvação, no hebraico, Yesha Yahu. Muito bem pronunciado lá no hebraico, isso é muito bonito. O profeta Isaías foi chamado para exercer seu ministério em aproximadamente por volta do ano 740, por que sabemos disso? Porque ele data. Isaías capítulo 6 diz que foi no ano da morte do rei Uzias. Então o rei Uzias foi um rei histórico e sabemos que ele morreu por volta de 739, 740, foi o ano da morte do rei Uzias. Então ele é um profeta do 8º século. Há uma forte tradição judaica, também cristã, que ele foi assassinado aproximadamente, né, por volta de 740, aqui estou falando, por volta de 697, quando Manassés, filho de Ezequias, perverso, fez realmente tudo contrário do seu pai, implantou a idolatria em Israel, até sacrificou seus filhos a Moloque, uma coisa horrenda que não se faz em Israel, e segundo essa tradição, foi Manassés que também sacrificou Isaías. Ele foi um mártir por causa disso. Nós colocamos aí, até corrigimos algumas datas também, para ficar mais claro, né, uma cronologia dessas datas, para que nós possamos compreender. O Antigo Testamento, época antes de Cristo, as datas vão de maior, né, mais distante, mais antigo, e vão caminhando até o nascimento de Jesus. Ela vai diminuindo. Então, o chamado do profeta Isaías, por volta de 740, outros falam 739, o ano da morte do rei Uzias, ele conheceu, ele estava vivo, estava profetizando lá em Jerusalém, quando o reino do norte, o reino de Israel, caiu nas mãos da Assíria. A destruição de Samaria foi no ano 722, então Isaías estava em Jerusalém, essa notícia, né, ecoou, essa tragédia, o império assírio veio e cercou e destruiu todo o chamado reino do norte, ou reino de Israel, aí acabou-se aqui em 722. Em 708, nós temos o início do reinado do rei Ezequias, um rei temente a Deus, um dos reis mais tementes a Deus, implantou uma reforma religiosa, né, para que o povo temesse ao Senhor, e aconteceu em 701, que a Síria, depois de ter destruído Samaria,
ela começa então as suas campanhas militares, e em 701 ela cerca Jerusalém. Já tinha destruído o reino do norte, já tinha destruído várias cidades do reino do sul, Lax e outras cidades que serviam de proteção a Jerusalém, mas não teve jeito, era um grande império mundial, né? 200, 300 mil soldados em cada campanha, era difícil qualquer nação pequena resistir. E em 701 a Assíria cerca Jerusalém e realmente está nas mãos da Assíria. E diz então que o rei Ezequias, aconselhado pelo profeta Isaías, convoca o povo para um grande jejum, para um tempo de oração, e sabe que a força deles não vai poder resistir ao exército assírio cercando Jerusalém. E acontece que numa noite o anjo do Senhor, né, a resposta de oração do povo de Judá, de Jerusalém, ele vem e ele mata 185 mil soldados da Assíria. Então, destrói praticamente o exército que vinha conquistando tudo. Então, o rei da Síria que estava lá, teve que voltar rapidamente para Nínive, para sua capital, a fim de que recuperasse dessa grande derrota, e lá ele é morto, né? Então, nós temos aí, o ano 697, a morte do rei Ezequias, começa a reinar o seu filho Manassés, foi um dos mais longos reinados da história de Israel, ele reinou por 55 anos, Manassés, né? E diz que foi mais ou menos aqui, 696, 695, que ele assassinou o profeta Isaías. A história de Manassés é muito interessante, né? De como ele começa tão mal, né? E a Síria vem novamente para Israel, agora foi no tempo de Ezequias, foi poupada por causa da fé, por causa da confiança em Deus. Mas quando Manassés assume, a Síria volta, vem novamente, e agora toma Jerusalém e leva ele preso. No cativeiro, ele se arrepende dos seus pecados e ele pede o favor de Deus, pede a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que Deus é maravilhoso, né? Salmo 51, versículo 7, né? Um coração quebrantado, um coração contrito, respondam, não o desprezarás, Senhor, não o desprezarás. Deus ouve a oração de Manassés, restaura Manassés, e o rei da Síria devolve Manassés para Jerusalém. E Manassés, convertido, tira os ídolos e começa uma grande fase em Israel novamente. Muito bonito, né? Essa história aí, apesar contada da Bíblia Sagrada em Crônicas. Então, nós temos aí. Agora eu quero fazer um teste aí com vocês. Será que vocês entendem as datas? Que grande império é que está aqui, nesse período aqui, ameaçando, destruiu Samaria, tentou destruir Jerusalém, e aqui novamente ele consegue, é o Império Assírio, né? Nós temos na Bíblia a história de pelo menos 5 impérios. Primeiro o Assírio, depois o Império Babilônico, que destrói Nínive e toma lugar no Império Mundial. Depois o Império Medo-Persa, Média-Pérsia, com Ciro. Depois o Império Grego, e já no Novo Testamento o Império Romano. A Bíblia fala de 5 grandes impérios conquistadores do mundo. E eu fiz um quiz, né? Uma pergunta: que império mundial teve mais nomes dos seus imperadores citados na Bíblia? Você pode dizer? Qual foi o império desses aí que teve mais dos seus reis, dos seus imperadores citados nominalmente na Bíblia? Você sabe, Flor? Hein? Vamos lá. Medo-Persa. Quem é Medo-Persa? Letra C. Levanta o braço. Medo-Persa. Não, Samuel, você diz, assuma. Medo-Persa. Você conhece algum Medo-Persa? Conhece o Ciro? Esse cara muda muito. As mulheres dos pastores sabem.
Cadê a Rosângela? A Rosângela sabe. A Rosângela sumiu. Rosângela, vai lá, Rosângela. Qual foi? Foi o Samuel está dizendo que foi a Babilônia, a Carmen está dizendo que foi o Medo-Persa. Qual desses impérios são citados na Bíblia, que mais imperadores são citados, são ditos por nome? Medo-Persa e Babilônia. Que mais? Roma, o Império Romano, né, irmão? Foi mais citado, os imperadores. Sabe algum imperador foi citado? César Augusto foi citado? César Augusto foi citado? César Augusto. E aí? Roma. Pronto, acabou? E aí, irmão? Ei, irmão? Irmão, tu voltou aí, apareceu aqui? Domingo, quinta-feira tem, terça-feira tem economia, quinta-feira tem abertura do CBD, sábado tem abertura da conversa missionária. É lá, vamos lá, irmão. Quem foi? O Marcos sabe. Palpita aí, Marcos, nesse quiz, hein? Por incrível que pareça, disparadamente, o império que tem mais... Diana Carla. Diana Carla, sabe, Diana Carla? O império que tem mais imperadores citados é a Síria. Interessante. Né? Inclusive, tem um livro na Bíblia citado que só fala de Nínive, da Síria. Interessante. Olha aí. Foi a Síria. Pelo menos 6 imperadores da Síria são citados nominalmente na Bíblia. 6. Vamos lá, quais são os 6? Pastor Rodolfo, me ajuda. Tiglat-Pileser, já ouviu falar dele? Foi citado em 2 Reis 15, 20. Salmanasés, foi citado em 2 Reis 17, 3. Sargão, citado em Isaías 21. Senaqueribe, citado aqui em 2 Crônicas 32, 1. Esar-Ardom, ou Esaradom, foi citado por Isaías 37, 38. Assurbanipal, ou Osnapá, citado por Esdras. 6 imperadores foram citados nominalmente. Outro teste agora, muito bem para vocês, né? Quem era o imperador da Assíria que veio e destruiu Samaria? A resposta está embaixo. Quem foi? Resposta está errada. Dê outra olhadinha, meu irmão. E Sargão? Ok. Salmaneser dele, certo? Ele realmente cercou Samaria, mas morreu. Quem continuou a obra de destruição de Samaria foi Sargão, 722. Então, se você olhar, você vai pesquisar quem foi que destruiu Samaria. Alguns dizem que foi Salmaneser, como o Jorge. Outros dizem que foi Sargão. Então, você entenda. O Sargão fez a campanha militar, cercou Samaria, mas morreu. E Sargão foi o que foi avante e que fez a destruição de Samaria. Mas vocês estão compreendendo, gosto disso. Outra pergunta: quem era o rei, o imperador da Síria, quando cercou Jerusalém e quase destruiu Jerusalém, e quando o rei Ezequias e Isaías oraram, o anjo veio e matou 185 mil soldados da Síria? Quem era o imperador? Gostei de ver, gente. Vou deixar de pregar, vou só dar aula de história agora, né? Senaqueribe, cadê? Está aqui ele. Foi Senaqueribe. Foi tão avassaladora essa derrota que ele volta para Nínive, e chegando em Nínive, a Bíblia diz que os seus filhos o mataram. Ele estava adorando o seu falso Deus, os seus filhos o mataram, né? Isso é história também. Muito bem. Outra pergunta: quem era o imperador da Síria na época em que
ele aprisionou Manassés. E Manassés se arrependeu, e depois ele trouxe Manassés de volta, fez um acordo com Manassés ficou pagando tributo à Síria, mas teve liberdade. Quem era o imperador? Esarhadon? Não. Ele morreu em 669, Manassés estava reinando ainda, mas quem vai fazer foi o Assurbanipal. Foi ele que fez essa prisão, e a história conta que foi um dos mais perversos reis da Síria. Tiglat-Pileser era ruim, Salmaneser era pior, esse aqui era diabólico, esse aqui era satânico, esse aqui era do inferno, e esse aqui juntava toda a maldade de todos eles juntos. Foi o mais perverso dos imperadores da Síria, né? Mas a Bíblia diz também que, conforme a profecia de Naum, ia chegar a época do juízo, e depois dele a Síria entra em decadência e até que é destruída pela Babilônia. Interessante isso. Falamos também que o profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias, você tem que entender que os dois estavam pregando ao mesmo tempo, e falamos no item 5, que Isaías 40 profetiza essa era messiânica, vai estar anunciando a vinda do Messias, ou a vinda de Jesus, para que nós sabemos disso. E ele anuncia a natureza do Messias, ele é o prometido que cumprirá o plano do Senhor, e o capítulo 40 deve ser visto como uma mensagem só. Por isso que eu estou enfatizando isso. Uma introdução à segunda parte do livro do profeta Isaías, que a segunda parte é 40 até 66. Então, essa segunda parte, que vai falar muito do Messias, ela é introduzida pelo capítulo 40. Duas coisas eu quero marcar aqui importantes. Primeiramente, esses capítulos 40 a 66, essa segunda parte, ela tem ênfase em duas coisas que são realmente relevantes na nossa mensagem e que as pessoas devem compreender. Ele enfatiza duas coisas: a paz consoladora para aqueles que creem. Consolai o meu povo, diga para eles que o tempo da salvação tem chegado. Eles brigaram, eles lutaram, eles viveram em pecado, eles viveram uma desgraça, mas agora está chegando o Consolador. Jesus vai trazer essa época de paz, a paz que o mundo vai ver só no futuro. Ela pode ser agora recebida em nossos corações, o reino de Deus está em nós, né? E a segunda parte é que ele diz que aqueles que rejeitam, aqueles que desprezam, é uma época de tormenta, e ele vai usar a expressão: para os ímpios não há paz. Ele usa essa expressão em dois lugares chaves dessa segunda parte, em 48, 22, 57, 21, como se dividisse a segunda parte em três partes, do 40 até o 58, uma parte, não há paz para os ímpios, do segunda parte, a partir do 49 até o 57, não há paz, e a partir do 58 até 66, não há paz. Deus não engana ninguém, a mensagem do Evangelho é clara. As religiões enganam, pastores enganam, padres enganam, às vezes adocicam e às vezes não querem falar sobre isso, mas Deus diz: há bênçãos, a salvação, a vida eterna para os que creem, mas a condenação, não há paz para aqueles que rejeitam a graça e a misericórdia do Senhor. E a segunda coisa que nós devemos sempre enfatizar aí, que está claro nessa segunda parte, de 40 a 66 de Isaías, é que ele vai dar uma ênfase no Messias prometido, Jesus Cristo. Ele vai falar da pessoa do Messias, quem é ele, como ele é. Depois ele fala da divindade, ele é Deus. Lembra de 43:10? Para que saibais que eu sou ele. É lindo isso, né? Gosto disso. Ele diz: para que vocês saibam e entendam, né, que eu sou ele. Deus é que vem para fazer a salvação, é ele mesmo que vem pagar pelos nossos pecados. Depois ele fala, nessa segunda parte,
deixa bem claro o sacrifício expiatório de Jesus na cruz, Isaías 53, o servo sofredor, e do capítulo 59 até o capítulo 60, versículo 3, a ênfase é na vitória do Messias. Ele vai implantar o seu reino de paz, né? Ali, ó, o milênio no nosso vitrô ali, né? A última dispensação aí, o homem transformando a espada em arado, está vendo aí? Ele está transformando a espada em arado. É esse reino, né, que Deus vai realizar, é a vitória do Messias. Então vamos lembrar de algumas coisas aqui. Quero compreender a mensagem inteira, quero ver se nós estamos compreendendo. A promessa da vinda do Messias, quando ele diz: consolai o meu povo com a promessa do Messias, ele vai dizer que ele vai inaugurar uma época de paz. Paz na Bíblia, no hebraico, é shalom. Shalom é uma paz total e completa, é uma paz com Deus, é uma paz com nós mesmos, é uma paz com a família, é uma paz com os amigos. Essa época de paz, Jesus vai transformar a vida das pessoas. O Messias traz uma mensagem também para consertar a vida. Ele faz uma ilustração: aqueles montes serão nivelados, serão aterrados, e os vales que têm os buracos também serão aterrados. Ele veio para consertar as vidas, e realmente é essa a grande mensagem da Bíblia. O homem, ao se converter, Deus transforma o seu coração. Não há conversão em que não haja transformação. Nós consertamos a nossa vida. Eu estava conversando com uma senhora, ela tem um pequeno comércio ali da Bezerra de Menezes, é uma loja de variedades, e eu sempre a vi comprando besteirinhas, coisinhas lá, e estava conversando com ela, ela sabe que eu sou pastor, e ela disse uma coisa que eu fiquei impressionado, né? Como tem jumentas de Balaão, né? Como as pessoas estão entendendo muitas vezes o Evangelho, né? Ela disse: pastor, sabe o que mais eu acho interessante, mais me admira nos crentes? Eu disse: não, o que é que lhe admira, tanto me admira? É que nos crentes há mudança de vida. Aí eu disse: é mesmo? Ela disse: eu sou católica, mas eu vivo na minha vida a mesma coisa. A ladainha, os sacramentos, eu vivo a mesma coisa. Meu marido é espírita, tão bonito, pastor. Ele sai para as mesas brancas, tão bonito, de paletó, tão bonito, sem vergonha que só. Tem um amante, tem outra casa, pastor. Vai lá na mesa branca, lá no espiritismo, tão bonito. Não tem mudança de vida, pastor. Um péssimo marido, um pai meia boca. Que crença é essa? Minha filha mais velha agora é seixonoye. Vive queimando os papelzinhos lá, não sei o quê, fazendo umas mantras lá, sabe? Mas continua chata, irresponsável, continua ranhenta, atrevida. Não sei por que queima tanto papel, tudo de manhã ela vai queimar papel, fazer as mantras para crescer, para vir o príncipe encantado. Se o príncipe encantado chegar para ela, pastor, ele vai embora. Altamente religiosa agora, espiritualista, mas não muda. Agora, pastor, ela me disse: meu filho se converteu. Rapaz, deixou de farriar, agora está estudando. A gente vê a mudança na vida dele. Eu dei glória a Deus, né? Eu vi mudança. Ele está pregando para ela pelo testemunho da vida dele. Interessante. Ela disse: meu marido espírita é tão bonito, né? Sem vergonha só.
minha filha, eu, católica, mas meu filho, eu estou vendo o que Jesus faz, que Jesus muda. É outro rapaz agora, é outro homem. É isso, amados, né? Veio para o quê? A mensagem de quê? De consertar as vidas, de restaurar as vidas. Abra sua Bíblia em Atos 16, vamos lá, deixa marcado Isaías 40, por favor, nós vamos voltar, prometo que vamos voltar para lá. Atos 16, deixa eu marcar a minha também, senão eu vou perder. Atos 16, versículos 27 a 34. Você conhece esse trecho, né? Paulo prega lá em Filipos, ele expulsa o demônio de uma escrava, os senhores dela, vendo o prejuízo que deu, acusam Paulo, e Paulo é preso com Silas, e ele é chicoteado, ele é torturado e depois é preso. E lá na prisão, o apóstolo Paulo e Silas estão cantando louvores a Deus. E diz a Bíblia assim, acordando, eu quero que você veja 4 coisas que a Bíblia fala sobre salvação. 4 coisas. Acordando um carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando, achando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, Paulo e Silas, parece que pregaram em uníssono, né? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvos, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, os ferimentos nas costas, das chicotadas, das torturas que havia dado a ele, neles, né? E diz, e levando-os a sua... Não, deixa eu ver no versículo 33. Os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os para a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. 4 coisas que fica bem claro da mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. Primeiro, só Cristo salva. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que é necessário que eu faça? Creia no Senhor Jesus. Não disseram mais nada. Você tem que confiar em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você crê em Ele como Senhor, é porque você é um cão sem dono, está perdido. Se você crê nele como Salvador, é que você reconhece a sua perdição. Então creia. É o sacrifício de Jesus que salva. É a morte de Jesus, o pagamento foi o seu sangue derramado na cruz. Primeira mensagem é essa: só Jesus Cristo salva. Igreja não salva. Sacramentos não salvam, boas obras não salvam, só Jesus Cristo é capaz de perdoar, de salvar pessoas. Segunda parte da mensagem que nós lemos aí, é que, quando essa mensagem é pregada, há conversão. O carcereiro, o homem mau, o homem que tinha realmente torturado, é impactado com aquela mensagem, e ele se converte a Cristo. Ele não tinha nenhuma cultura, nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, talvez só pelos cânticos de Paulo e Silas. A cultura dele era politeísta, a cultura dele era da filosofia grega, a cultura dele era da mitologia grega, era uma cultura totalmente diferente, mas não importa, a mensagem chegou no seu ouvido, entrou no seu coração, que Jesus Cristo salva, isso é que salva. Primeira vez que eu fui a Israel, eu pensava que tinha que estudar tudo sobre os judeus para poder pregar aos judeus, a cultura dos judeus, o hebraico do judeu, como é que pensava o judeu, qual era a cosmovisão do judeu, pensava nisso. Quando eu cheguei lá em Israel, quando eu cheguei em Tel Aviv, eu vi uns rapazes lá fumando maconha, ouvindo rock, perdidos igual o pessoal aqui da Beira-Mar, igualzinho, é o mesmo homem perdido. Você tem que pregar que Jesus Cristo salva. É isso. Qualquer parte do mundo essa mensagem chega,
essa mensagem pode ser entendida. O homem é homem, criado à semelhança, e mais semelhança de Deus, ele é apto para receber essa mensagem. A terceira coisa que nós percebemos aí é que essa mensagem de conversão, quando chega na vida de uma pessoa, Deus sempre quer estender para casa. É uma coisa na Bíblia, não é uma promessa que você se convertendo, toda a sua casa vai ser salva. Aconteceu aqui, mas há um parâmetro bíblico, há um princípio bíblico, que quando a salvação chega numa pessoa, essa salvação também chega a casa. Pessoas daquela família se convertem. Hoje em dia em Israel, se calcula que em cada família, já hoje em Israel, há pelo menos um judeu crendo em Jesus Cristo. Deus trabalha com famílias. Quando Deus alcança uma pessoa, é porque Ele tem um propósito maior. Sempre há mais pessoas a se converterem. Deus chama Noé para salvar Noé. Noé recebeu graça, achou graça diante de Deus. Deus salvou a família de Noé toda. Sempre tem essa preocupação de Deus. Ore pelos seus familiares, pregue para os seus familiares, tenha paciência, testemunhe com a sua vida, porque Deus deixa para a gente esse princípio. Deus sempre quer fazer alguma coisa a mais. E a quarta coisa, mano, isso aqui. Versículo 33. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, foi o que ele fez? Foi lavar os ferimentos naqueles que ele tinha chicoteado. Ele foi agora passar bálsamos, ele agora foi curar os ferimentos que ele tinha feito. O que chama isso? Mudança. Está aqui. O homem lá grosseiro, bruto, violento, sem compaixão nenhuma, capaz de dar 40 chicotadas a um prisioneiro, pegar ele pelo pé, pelo calcanhar, pela canela e prendê-lo numa parede lá fria. Aquele homem agora tem um coração transformado, mudado. Lavou-lhes os vergões, se submete ao batismo, foi batizado e é capaz de levar aqueles homens para a sua casa. Casa é intimidade, casa é aconchego. 4 elementos presentes na salvação. Quando você vai para Isaías 40, versículos 3 a 8, é isso que a era messiânica profetizava já. Isaías estava profetizando acerca disso. Ele veio para nivelar, veio para consertar, veio para parar arestas. Se você diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, e sempre vou ser assim, você não é crente, você é Gabriela. Sua conversa não é com Jesus Cristo, sua conversa é com Jorge Amato. Porque ele vem para transformar vidas. É um tempo de saber que Deus estará presente, Ele vem, Ele pisa nessa terra, a promessa da sua segunda vinda gloriosa, e entre um período e outro, é o tempo em que Ele guia as suas ovelhas mansamente. Quanto mais nós necessitamos, mais Cristo está presente em nossas vidas. Invisível, às vezes não percebemos, mas Ele está presente. Ele pega os seus cordeirinhos, Ele leva no regaço, leva no seu colo. E aquelas que mal conseguem andar, Ele guia mansamente. Ele é assim. Depois de apresentar essa era incrível a ser inaugurada pelo Messias, vem a sequência lógica das indagações. Quem é Ele? Quem é que pode fazer tudo isso? Aí vai ter a resposta, no versículo 12 a 26. Ele é o Criador, Ele é o incomparável, Ele tem poder para fazer isso, porque Ele é Deus. Olha, gente, que responsabilidade nós temos. A pessoa chega para nós com a vida toda acabada, destruída, a vida que o pecado, a maldade, o mundo, o diabo arrasou, a família destruída, e pergunta a gente, tem esperança para mim? O que é que você diz? Sim!
Deixe Jesus entrar na sua vida para você ver se ele não transforma, se ele não tem poder para fazer isso. É isso que os capítulos aí, dos versículos 12 a 26, estão mostrando para a gente, quando está falando do poder. É mostrando para Israel, podia confiar nas promessas de Deus, porque o Deus, na pessoa de Jesus, tem poder. Ele é o Deus criador, ele é o Deus incomparável. Então ele começa dizendo, né, aí, nessa parte aí, ele fala dessa pessoa do Messias, e ele diz que ele é o Criador e que ele é absoluto, que nós cantamos, ele é incomparável. Versículos 12 a 14 do nosso texto: quem mediu na concha da sua mão as águas, olha, pega os oceanos todos, e ele diz, para Deus é como se pegasse um pouquinho de água na concha da mão, na palma da mão, né? Eu estava vendo uma coisa interessante. Ele é o Criador, versos 12 a 14, ele é muito grande, seu poder é incomensurável, maior do que os oceanos, maior do que a terra e maior do que as montanhas. Diz que a terra é coberta de água. A terra que é coberta de água, 70% da terra é coberta por água. Calcula-se 1,4 bilhão de metros cúbicos. Para Deus, esse 1 bilhão e 400 milhões de metros cúbicos é uma gotinha d'água na mão dele. Ele diz, versículo 12: quem mediu na concha da sua mão e tomou a medida dos céus aos palmos, mede o universo como quem mede uma mesa, né? Coisa pequena, medindo nos palmos. Os astrônomos testemunham que a área do universo, que é observável a olho nu, né? Ou então através de telescópio, não sei, é de 93 bilhões de anos-luz. Só a área que é observável. Cada ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Cada ano-luz, e tem 93 bilhões. Portanto, trata-se de algo que está muito além da nossa capacidade de imaginação. Diz que esse universo todo, que não dá nem para se imaginar o tamanho dele, para Deus é tão pequenininho que tem que se medir aos palmos. Aí diz versículo 12 ainda: o pó da terra ele pesou numa medida, recolheu numa medida o pó da terra. Toda a parte seca da terra, Deus, para poder calcular, ele bota numa balança de precisão, como se pesa o ouro, né, por gramas. A porção seca da terra é calculada em 150 milhões de quilômetros, e para Deus não é nada. Por que ele está falando isso? Por que ele está fazendo essa comparação? Para que Israel, e hoje nós pudéssemos entender que esse Jesus é Deus, ele é poderoso, ele faz as coisas acontecer. Rodolfo, por favor, vamos voltar aqui para a nossa tela lá dos dados, por favor, volta aqui, deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante. Das datas, por favor. Nós mostramos essa data, tem uma lição aqui de história, gente, muito interessante. 640 é o chamado de Isaías, certo? 50 anos, mais ou menos, 40 anos antes aqui, Jonas, profeta Jonas, foi chamado para ir para Nínive, que é o Império Assírio, a capital do Império Assírio. Aqui, no início do século VIII, por aqui assim, voltando aqui no tempo de Jonas, certo? Nós tínhamos que Nínive estava começando a florescer, a cidade. Estava começando a formar o seu império e já começava a ser uma ameaça para Israel. É por isso que Jonas não quer pregar. Olha, se eu não pregar, Deus vai destruir Nínive. Então é melhor não pregar, porque destrói os nossos inimigos. Deus destrói os nossos inimigos. Então é interessante, Deus manda que Jonas vá pregar em Nínive. E a Bíblia diz que Jonas, mesmo com a sua relutância de ele tentar fugir e Deus fazer com que ele vá lá
para o estômago da baleia, né? E ele depois é cuspido e ele vai cumprir a missão. Ele chega em Nínive e ele prega. E até hoje isso é um espinho na garganta dos incrédulos, porque a Bíblia diz que ele prega uma mensagem seca. Nínive vai ser destruída. Nínive vai ser destruída. Essa é a mensagem que ele prega, e diz que os ninivitas se arrependem, os ninivitas se convertem ao Deus de Israel. Até hoje, isso é uma espinha na garganta dos incrédulos. Não é possível um império pagão todo se converter com a mensagem de um homem. Chega lá, um judeu, chega lá, prega, né? Ele diz, 3 dias ele pregou, e o rei de Nínive se converte, e todo mundo se converte. O rei tem tanto medo que a mensagem possa ser realmente não ser entendida, ou não ser recebida, que ele bota até pano de cinza até nos animais. Não somente no povo, até nos animais. Interessante, todo o povo se converte. A Bíblia diz que todo o povo se converte, e Deus adia, o Deus não destrói Nínive. Isso aqui, gente, olha, se puder botar assim no tempo aqui, ó, mais ou menos aqui. Novamente, Salmo 51:7, o que é que diz? Um coração quebrantado e contrito não desprezará, Senhor. Nínive, coração quebrantado e contrito, Deus recebeu a conversão deles. Como é que eu sei que os ninivitas se converteram mesmo? Que não foi só um medo, que houve conversão mesmo. Jesus disse, olha, vocês fariseus, vocês judeus estão rejeitando a minha mensagem. No dia do juízo, os ninivitas vão se levantar, salvos, porque eles ouviram o profeta Jonas, e eis aqui, quem é maior do que Jonas? Olha só, Jesus disse que os ninivitas se converteram, e lá no céu, no dia do juízo, eles vão testemunhar contra os incrédulos, porque eles se converteram. O que você está pensando? Você está pensando justamente isso. Mas, pastor, como é que esse império se converte aqui, e depois esse império já está tão mal, que já está destruindo Samaria, e depois até intenta destruir até Jerusalém, e depois já está fazendo tanta maldade a Assurbanipal, o pior rei? É porque, gente, aconteceu isso com Israel também. Abra sua Bíblia no Salmo 106, 12 e 14. Só para a gente ver isso aqui. Salmo 106, versículos 12 a 14. Olha só, isso aconteceu com Israel, isso aconteceu com os povos. Queira Deus não aconteça com as nossas famílias, com os nossos descendentes. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Amém? Nínive fez isso, creram naquela palavra. Jonas chegou e disse, vai ser destruída, Deus vai destruir. E eles creram e aceitaram. Agora, Yahvé é o nosso Deus. Imagina Jonas chegando lá em Nínive, uma cidade com 120 mil habitantes, como fala lá, né? Pelo menos. E chegando, como é que Jonas chegou? Passou 3 dias na barriga da baleia. Os ácidos gástricos devem ter queimado a pele toda dele. Deve ter chegado sem cor. Caminhou vários dias para chegar em Nínive, foi cuspido na praia para chegar em Nínive, que é lá no interior da Ásia. Deve ter chegado lá parecido um mulambo. E chega lá e diz, olha, Deus está dizendo que se vocês não se converterem, vão ser todos destruídos. Eu estava olhando na história e diz que naquela época houve uma peste antes em Nínive, que eles parecem que Deus já tinha preparado o coração deles, que quando aquele homem chegou lá dizendo, olha, Deus está dizendo que se vocês não se converterem, vocês vão ser destruídos, eles lembraram
que tinham passado por um perigo muito, muito forte, muito, muito próximo deles. Mas diz aí, eles se convertem. Mas o que ele diz no Salmo 106, versículo 12? Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar pela a cobiça no deserto, né? E eles tentaram o Deus. Não. Aconteceu com os ninivitas, foi justamente isso. Uma geração depois esqueceu-se do Senhor e voltou para a idolatria. E o que acontece, gente? Todo mundo que se aproxima de Deus, preste bem atenção nisso aqui. Todo mundo que se aproxima de Deus, tem uma proximidade de Deus, e depois abandona esse Deus, ele se torna pior do que era antes. Não é verdade ou não? É verdade isso ou não é? Ele se torna pior do que ele era antes. Você pode ver isso na vida de muita gente que se aproximou de Deus, conheceu os caminhos de Deus, quando deixa Deus, se torna pior. Foi o que aconteceu com Nínive. Aquela geração foi salva, mas outra geração já abandonou o Senhor, se tornou pior, vai fazendo as suas maldades, até chegar esse Assurbanípal. O cara era ruim, parece até que era homossexual, né? E ele, então, Nínive vai ser destruída em 612 pela Babilônia, e é uma destruição total. Ninguém sabe mais, não existe mais o povo ninivita. E acabou na história, acabou. Esse povo se acabou. Quando? Aqui, em 612. Essa é a grande lição. Deus está enchendo a gente de mensagens da palavra dele. Ele é, versículo 13, ele é infinitamente sábio, né? Falamos aqui, essa pessoa é o Cristo, pois segundo o estudo de Hebreus, Salmo 102, refere-se à pessoa do Filho bendito. Desde a antiguidade, tu fundaste a terra e os céus, a terra e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles se envelhecerão como um vestido, como uma roupa os mudarás e ficarás mudados, porém tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Ele é o sábio, ele é o criador, ele é o sustentador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador. Versículo 14 diz que ele é autossuficiente e ele é autoexistente. E no versículo 15 a 26 diz que ele é incomparável. Aí aquela lição que nós passamos para os irmãos aqui, que ele é maior do que as nações, do que os impérios passam, mas o plano de Deus continua. A Síria passou. Tem uma camisa de Israel que mostra os impérios que tentaram destruir Israel. Aí ele pergunta, cadê a Síria? Tentou destruir Israel. Babilônia tentou destruir Israel. Cadê a Babilônia? Eles perguntam, né? Depois nós temos aí a Média Pérsia, o grande império, tinha um orgulho de dizer que tinha 1 milhão de soldados, o Império Médio Persa. Isso é comparado com um urso, grandão, pesadão, né? Onde é que está o Império Médio Persa? Acabou. Foi conquistado pelo o império da sabedoria, da artimanha, da estratégia, da Grécia. Cadê a Grécia? O Império Grego acabou. A Grécia não é mais nada. Foi substituído pelo grande Império Romano. O Império Romano já foi destruído, o Império Romano do Ocidente, e depois o Império Romano do Oriente. Acabaram-se. Mas o Senhor permanece. Se quiser ficar do lado dos impérios, fique. Eu vou ficar do lado do Senhor. Ele é invisível, ele é irrepresentável. O artífice faz os ídolos, que não pode andar, que não pode falar, e as pessoas ainda são idólatras hoje em dia. Ele é maior do que tudo, e ele é maior do que o universo. Versículo 26 a 26, 25 e 26, vamos ver só esse finalzinho aqui, desse 25 e 26, tem uma coisa interessante. Ele diz, olha,
Você quer saber como esse Deus é grande, como esse Messias é Deus e ele está realmente acima de tudo, ele é absoluto, ele é incomparável? Olhe a comparação dele com o universo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Está mandando olhar para as estrelas. Foi aquele que faz sair o exército delas. Foi ele que as criou, é ele quem as preserva, e ele conhece cada uma pelo seu nome. Olha que interessante, ele chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Aí uma observação, né? Ele próprio fez o universo, calcula-se que existam centenas de bilhões de galáxias, e que cada galáxia, eu acho impressionante esses números, existem centenas de bilhões de galáxias, e cada galáxia tem centenas de bilhões de estrelas. Calcula-se, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui do Brasil, é a nossa NASA, né? Calcula que exista 10 sextilhões de estrelas. Em 2013 foi descoberta uma estrela, até hoje parece que ela é a maior estrela já descoberta pelo homem. 2013, um dia desse, ela é 1.700 vezes maior do que o Sol. 1.700 vezes maior do que o Sol. Quem é o autor de tudo isso? Quem que controla tudo isso? O meu Deus, o meu Jesus, o meu Salvador. Ele tem um plano para mim, ele tem um projeto para mim, ele é o Senhor. E a pergunta que se faz é essa: ele quer fazer tudo isso, e como ele cumprirá tão fantástica promessa? Versículo 27 a 31 vai nos responder isso. Ele é o onipotente, ele é o todo-poderoso. Israel se parece muito com a gente, se parece muito conosco, meus irmãos. Israel duvidava que Deus se preocupava com eles, que Deus era imanente mesmo, né? Olha o que é que diz no verso 27, Deus diz para eles: olha, porque dizes, ó Jacó. Aí nós temos aí, né, um paralelismo. Porque dizes, ó Jacó, porque falas, ó Israel. Diz e fala, Jacó, Israel. Por que vocês pensam isso? Por que vocês pensam que o meu caminho está encoberto ao Senhor? E é tudo que nós passamos hoje em dia, passa despercebido ao meu Deus. Por que nós fazemos isso? Por que Israel fazia? E Deus está dizendo: vocês dizem isso, mas eu sei o que vocês passam. Eu sei a pequena fé de vocês. Eu sei das suas dúvidas. Eu sei das suas falhas. E mesmo assim eu amo vocês. Deus não está impassível e nem desconhece a nossa situação. Deus sabe até o que eles pensavam, o que eles cogitavam, o que eles falavam entre si. Ele põe nos lábios do povo a perene questão de todos que sofrem, porque Deus não age imediatamente em nossas dores, porque o nosso juízo passa despercebido de Deus. Eles pensavam e Deus já dizia: eu sei que vocês pensam isso. O Senhor já havia respondido a eles nos versos anteriores. Lembra do versículo 11? Deus está presente. Deus havia respondido a eles que Deus tinha interesse de agir, Ele tem poder para agir. Olha, o Criador do universo, se Ele sabe o nome dessas 6 bilhões de estrelas, Ele não sabe o meu nome? Ele não sabe a minha história? Ele não sabe o que eu preciso? Será que Ele não sabe disso? Claro que sabe. O Senhor sabe. Versículo 28, nós é que não sabemos. Olha o que diz versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, Ele é inescrutável em seu entendimento. Nós é que não entendemos que Deus não dorme, que Deus não se fadiga, que Deus não se cansa de nós.
Deus não se cansa de nós, Deus não se cansa de ouvir nossas orações, Deus não se cansa de nos levantar quando nós caímos, Deus não se cansa de nossas dúvidas. O poder dele é imenso, a sua misericórdia se renova a cada manhã em nossas vidas. Essa mensagem que ele estava dando, olha, esse Deus Todo-Poderoso, ele tem interesse em mudar nossas vidas, ele tem interesse em fazer esse plano em nossas vidas. Isaías está batendo nessa tecla, essa mensagem está ecoando aí há 2.700 anos, essa verdade de Deus. O Senhor supre o que é necessário para nós, né? Olha o que diz o verso 29, ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Nossa força não está em nós, os jovens se cansam, aquele que se acha forte cai, mas aquele que espera no Senhor é que faz essa obra. Deus estava abrindo o leque, mostrando todo esse ministério de Jesus para os judeus daquela época e para nós hoje em dia. Eles olhavam isso para o futuro, nós olhamos para o passado. Como nós precisamos entender essa mensagem, como nós necessitamos compreender isso, esse poder, essa intenção inesgotável de trabalhar com o seu povo, de mudar o seu povo, de realizar um plano no seu povo. Deus não se cansou de você, Deus não desistiu da sua obra na sua vida, meu irmão e minha irmã. Essa é a grande mensagem desse final. Vamos orar. Pai querido, nós estamos tentando, ó Pai, entender melhor essa grande mensagem do profeta Isaías. Inescrutável. Se o Senhor não tivesse revelado isso, nós jamais iríamos adentrar nesse especular desse teu grande interesse, desse teu grande poder em traçar um plano na história do mundo inteiro. Mas esse plano toca, esse plano chega, esse plano atinge a cada um pessoalmente, a cada um de nós. Perdoa-nos, ó Pai, que algumas vezes nós achamos isso. Será que o Senhor está passando desapercebido, despercebido? Será que o meu caminho está encoberto? E o Senhor diz, não, não está. Eu sei o que você passa, eu sei o que você sente, eu conheço as tuas dúvidas, eu conheço a tua luta. Esse é o grande Deus, esse é o grande Jesus, esse é o nosso bom pastor. Por isso, ó Pai, nós rogamos a tua bênção, que o Senhor possa fazer essa obra continuamente em nossas vidas. Somos o teu povo, ovelhas do teu pastoreio, e queremos estar sensíveis aos teus ensinos. Em nome de Jesus, amém.